Fala, galerinha, tudo bom? Estamos aí hoje juntos mais uma vez, né, para iniciar mais uma aula de ciências sociais. Espero que vocês estejam todos bem aí nesse período. E hoje a gente vai aproveitar para avançar num novo conteúdo. Na verdade, é um novo conteúdo e uma revisão de conteúdo, porque o que acontece, né? A gente vai pegar os conteúdos que a gente já viu, o conteúdo de globalização e o conteúdo de comunicação, e a gente vai juntar eles para entender como eles estão conectados, porque o que a gente estuda não está isolado ou separado no mundo, né? As coisas estão se relacionando entre si. Então a gente vai aproveitar justamente essas relações para poder fazer esses conteúdos, para poder fazer essa relação. E aí, então, a gente avança pelo livro 9, lá no capítulo 9, onde a gente está falando da globalização e da comunicação de maneira relacionada. E hoje a gente vai falar do módulo 23, onde o foco está nesse mundo conectado, né? Qual é a relação que a gente tem entre globalização e comunicação? E aí, para a gente começar, então, pessoal, para a gente introduzir o nosso assunto, a gente precisa resgatar algumas coisas de globalização que a gente já viu. Como, por exemplo, entender que a globalização ela é um processo de encurtamento das distâncias. Ela é um processo onde a comunicação fica mais fácil. Ela é um processo onde eu tenho mais contato com outras pessoas. E que diferentes ciências entendem a globalização sobre diferentes aspectos, né? A gente tem, lá no período das grandes navegações, a história percebendo aquele momento como um momento de globalização, uma vez que as distâncias estavam sendo encurtadas, uma vez que o globo estava sendo redefinido, uma vez que as tecnologias estavam sendo aplicadas em favor das distâncias. A geografia já entende a globalização pelo viés voltado ali da menor interação em termos de distância possível. Então, a gente tem ali a década de 60, a década de 70, como um boom da informática e as distâncias se encurtando como nunca se viu na atualidade, tá? Mas, de qualquer maneira, ambos trabalham no mesmo sentido, que é o sentido de aumentar a comunicação, aplicar tecnologia e diminuir a distância. É por isso, então, que a gente tem um marco para a gente poder estudar nesses avanços tecnológicos que a gente usa no mundo atual, que é justamente a Guerra Fria. A corrida armamentista e a corrida espacial provocada no período da Guerra Fria, que foi o período que Estados Unidos e União Soviética competiram pela hegemonia global, resultou em um avanço maciço de tecnologia que a gente utiliza nos dias atuais, como uma série de satélites, uma série de cabos, uma série de tecnologias de computador e de carro, por exemplo. Tá? Então, boa parte do que a gente utiliza hoje vem dessa disputa tecnológica da Guerra Fria, que durou ali de 1950 a 1990. Então, foram 40 anos, né, de maneira aí bem resumida para a gente entender. E o nosso foco aqui em Ciências Sociais, como transformação das sociedades, acaba ficando no século XX, quando a gente teve a popularização da internet. E a internet, então, foi o auge, ou é até hoje, um dos principais pontos de comunicação a curta distância, né? Hoje a gente fala de tecnologias de comunicação instantânea e de encurtamento de distância como nunca se viu antes. Então, a gente tem uma relação muito próxima entre o uso da tecnologia e a ampliação da globalização ao longo do tempo. A gente percebe que quanto mais tecnologia eu aplico, mais a globalização se desenvolve a ponto de aproximar pessoas que estão fisicamente distantes. E aí, dito isso, pessoal, a gente precisa entender como é que aconteceu nesse meio de comunicação ao longo da história. Lá atrás, se a gente for lá na Grécia Antiga, na Roma, na Idade Média, a gente tem os mensageiros. Quem são os mensageiros? São as pessoas que levavam a comunicação de um lugar para outro. Bom, esses mensageiros, além de levar comunicação oral, eles também levavam cartas e documentos, né? E durante muito tempo, você levar as cartas e documentos ou você enviar essas cartas e documentos foi a fonte principal de comunicação. Agora imagine o seguinte, um navio, por exemplo, como o Titanic. O Titanic, quando ele afundou, existem registros de que ele levava centenas de cartas e documentos no seu deslocamento da Europa para
os Estados Unidos, né? Quando ele afundou lá no Atlântico Norte. Imagina quanto de carta, de informação, de documento que não foi perdido. E se ele não tivesse afundado, se ele tivesse feito todo o translado, quanto tempo não demoraria para essa informação chegar ao outro lado? Então, essas comunicações através de cartas e documentos, muito comuns até em períodos de conflito, né, eram comunicações extremamente complicadas. A gente tem no filme 1917 mostra um mensageiro da guerra tendo que levar a comunicação de um lado para outro, né? E aí isso mostra também um grave problema de comunicação, porque a mensagem pode não chegar, e aí uma série de problemas aí dentro. É por isso que, ao longo do tempo, essa informação ela foi sendo melhorada. A gente chegou, por exemplo, em 1866, ao desenvolvimento pleno do telégrafo, né? A gente já tinha telégrafo antes disso. Professor, o que são telégrafos? Vamos lá. Os telégrafos eles são fontes de comunicação por cabos onde você emite por sinais elétricos, tá? Sons em código Morse. E aí você emite de um lado, esses impulsos elétricos chegam em som do outro lado e a pessoa decifra isso. Então, em 1866, os telégrafos eles tiveram cabos atravessando o Oceano Atlântico, comunicando a América à Europa. E esse fator ele acabou resultando numa melhora da comunicação. Ela também não era perfeita, exigia uma série de interpretações e de conhecimento para utilizar o telégrafo, mas já era muito melhor do que era anteriormente. O Titanic, por exemplo, tinha uma rede de telégrafos, inclusive, para poder se comunicar. Tá? Depois dos telégrafos, em 1876, nasce o primeiro telefone, né? Onde você agora melhora essa comunicação através da oralidade. Então, fica mais fácil e fica melhor para você poder se comunicar de um ponto a outro. A evolução do telefone ela aconteceu ao longo do tempo, a gente percebe isso, até que a gente chegou em 1990 aos telefones móveis, pelo menos no Brasil, o primeiro telefone móvel ele data de 1990. E aí, esse telefone móvel, né, nesse primeiro momento, ele era muito caro, nesse primeiro momento não era comum as pessoas terem telefone, mas isso também foi mudando. Até que em 1994 foi lançado o primeiro smartphone no mundo, né? Nossa, professor, achei que fosse mais tarde. Calma, não é esse smartphone que a gente tem hoje. Era esse smartphone. Ele não era nem um pouco popular, ele era muito caro. As pessoas não utilizavam, mas esse foi o primeiro smartphone, ou seja, um telefone que fazia mais funções do que ele foi programado para fazer. O primeiro smartphone de fato considerado no mundo, ele foi lançado em 2007 pela Apple. É o primeiro iPhone lançado, tá? Então, a partir do século 21, de fato, a gente começa a falar dos iPhones como a gente conhece na atualidade. E aí, nós temos o computador na palma da nossa mão, nós temos a internet ao nosso dispor 24 horas por dia e hoje com ainda mais facilidade do que naquele período. Tá bom, pessoal? E aí, por fim, vamos fazer aí essas três questãozinhas que estão lá no livro de vocês. Já pego o livro para poder responder, tá? 1. O contexto histórico que permitiu um amplo desenvolvimento das telecomunicações foi a Guerra Fria, né, onde você teve aí o avanço da tecnologia pela disputa global entre Estados Unidos e União Soviética. O início da Segunda Guerra Mundial também foi importante, só que não o início dela, o decorrer dela, tá? O fim da Primeira Guerra Mundial não teve muita tecnologia que foi lançada depois disso. A formação dos Estados Unidos está muito lá atrás, e não está relacionado à tecnologia, está relacionado à transformação territorial. A formação da União Soviética também está lá atrás, também está relacionada à transformação territorial. Então, letra A, a Guerra Fria, tá bom? 2. Um importante avanço no século XX foi o desenvolvimento, no século XX, da internet. Os telégrafos foram em 1800, então é século XIX, tá bom? Complete a frase. Os foram importantes porque possibilitaram a comunicação intercontinental. Antes feitas por navios, passa a ser feita por cabos. Opa, por cabos a gente está falando dos telégrafos, tá bom? Por isso que é importante ler tudo. Já os permitiu o desenvolvimento das chamadas de voz. Chamadas de voz não é o WhatsApp. A primeira chamada de voz é feita por telefone. O WhatsApp ele vem depois. Tá bom, pessoal?
Então a gente encerra por aqui. Tem alguns exercícios para vocês praticarem. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.